Dessa vez, os novos dados do Ministério da Saúde mostraram, né, que agora o Distrito Federal ultrapassou todas as outras unidades da federação e lidera a região com mais casos de incidência de casos de dengue por 100 mil habitantes. A gente tem 477 casos de dengue por 100 mil habitantes. O segundo lugar, que é o Acre, está com menos da metade, 212 casos por 100 mil habitantes. Dengue é uma situação muito séria, né? Quem já teve, já sabe muito bem do que eu estou falando. É debilitante, é terrível. Muitas pessoas, inclusive, comparam a dor que sentiram, o desgaste que tiveram com a dengue muito pior do que Covid. É uma doença muito debilitante, assim. Tanto eu tive dengue quando eu tinha uns 15 anos, eu perdi 20 quilos, que eu não conseguia nem comer. Imagina a situação. E aqui no Distrito Federal, com esse número, a gente tem que ficar atento com vários sintomas, com sinais de piora. Sobre isso, a gente vai começar agora com o André Bon, ele que é médico infectologista do Hospital Brasília Águas Claras da Rede DASA. Doutor André, seja muito bem-vindo ao Mesa para Dois. Obrigado pela oportunidade de a gente poder falar sobre um assunto tão importante aqui para a população. Doutor André, essa época também é volta da escola, a gente sabe, quem tem criança em casa, sabe que creche, escola, volta aquela gripezinha, tem alguns sinais de resfriado, de gripe, e aí vai a família inteira junto. Como é que a gente consegue diferenciar aqui que é realmente um sintoma de dengue ou não dá numa fase inicial? Realmente não dá para diferenciar inicialmente, né? Os sinais e sintomas da dengue, os sinais e sintomas iniciais da dengue são absolutamente inespecíficos. Então, febre, dor no corpo, dor de cabeça. Qualquer infecção viral pode causar isso, né? As infecções respiratórias geralmente causam algum sintoma respiratório, aquele nariz escorrendo, uma dorzinha de garganta, alguma tosse. Mas também pode acontecer infecções respiratórias sem esses sintomas respiratórios altos iniciais. Então, nesse momento em que a gente está com um aumento de número de casos importantes de dengue, sintomas como febre, dor no corpo, dor nas articulações, dor de cabeça, atrás dos olhos, náuseas, vômitos, você precisa pensar em dengue e procurar atendimento médico. Isso é fundamental, porque o atendimento médico para dengue inicial é muito importante para avaliar se aquela pessoa tem sinais de alarme, se tem alterações no exame de sangue que sugerem que ela precisa de uma hidratação maior para ficar internada, fazendo hidratação. Então, a busca pelo atendimento médico e a avaliação é fundamental para os pacientes que têm esses sintomas, especialmente naqueles pacientes que apresentem sinais de alarme, que são os sinais que sugerem para a gente que a dengue pode estar piorando. Então, dor abdominal intensa, vômitos persistentes, sangramentos, então sangramento gengival, sangramento na urina, né? Se tem alterações do nível de consciência, então a pessoa está muito sonolenta, não é aquela questão de eu tô meio mole aqui e vou tirar um cochilo, não é isso, a pessoa está sonolenta, você está conversando com ela e ela não está acordando adequadamente, isso. Então, se tiver alguns desses sintomas, a pessoa precisa buscar atendimento médico imediatamente, porque essa pessoa pode estar evoluindo para dengue grave. E esse primeiro contato com o exame não necessariamente vai falar se é dengue ou não, é só um exame sempre esse plaqueta baixa, tá algum outro nível. Porque eu lembro que minha mãe teve também, e aí a gente foi no médico inicialmente e deu negativo para dengue. Mas ele falou, vai ter que voltar aqui, porque tem isso, né? Não é assim que começa o sintoma, eu já consigo detectar a dengue. O exame para diagnóstico específico de dengue, nos primeiros 5 dias, é o exame de antígeno, é o NS1. Mas ele tem uma sensibilidade baixa. Isso quer dizer que você pode ter dengue e ele vir negativo, né? Depois do 5º dia de doença, o diagnóstico é feito com a sorologia IgM e IgG para dengue, né? Geralmente, o IgM vai estar positivo nos primeiros dias de doença, ali depois do 6º dia. O que acontece é que esses exames, inicialmente, eles podem ser negativos mesmo, e a maioria dos locais faz o teste rápido para dengue, que tem uma sensibilidade mais baixa. NS1, IgM e IgG num teste rápido. No contexto epidemiológico que a gente está vivendo hoje, se a pessoa tem alta suspeição para dengue e o exame vem negativo, ela continua suspeita para dengue, e ela precisa ser reavaliada, né? Vale lembrar que isso é diferente de fazer o hemograma completo, né? O hemograma completo é o exame que a gente faz para ver se tem algum sinal de alarme no exame. Ótimo. Então, eu quero ver se o paciente tem hemoconcentração, ou seja, se ele já está perdendo líquido para dentro do próprio corpo, o que é um sinal de dengue grave, ou se a plaqueta está muito baixa. As pessoas se atêm muito à questão da plaqueta e ficam muito preocupadas com a plaqueta. A gente vai se preocupar de maneira importante com a plaqueta se ela está abaixo de 50 mil e tiver algum sangramento, se tiver abaixo de 20 mil e tiver algum sangramento, ou se tiver uma queda muito rápida da plaqueta. Se a pessoa olhar lá na referência do exame, vai estar que abaixo de 150 mil, o limite inferior da plaqueta é 150 mil.
Mas a gente clinicamente não se importa muito com isso. O que vai gerar muita preocupação é especialmente valores abaixo de 20 mil ou 50 mil com sangramento ativo. Ou E como é que faz também essa questão da dengue hemorrágica? O que causa? Eu já ouvi falar assim, se você só tem dengue hemorrágica se você já tiver tido dengue. É isso mesmo? Tem uma relação? Não tem? Tem uma super relação. O que acontece é que o principal fator de risco para você ter dengue hemorrágica, e a gente não usa mais o termo dengue hemorrágica rotineiramente, porque isso dá uma sensação de que a pessoa tem que estar sangrando, né? Tem que ser dengue grave. E a dengue grave, o que acontece é que a pessoa tem um extravasamento do líquido de dentro dos vasos, né? E, eventualmente, pode acontecer sinais de sangramento. Mas o sangramento, ele acontece de forma infrequente. Ela não é a maior apresentação da forma da dengue grave. A principal apresentação de dengue grave é essa perda de líquido para dentro do próprio corpo, que faz a pressão abaixar muito e a pessoa ter choque. É isso que acontece. Mas ela acontece com maior frequência. O principal fator de risco para a pessoa ter dengue grave ou a dengue hemorrágica, né, é já ter tido dengue antes. Quem já teve dengue antes, depois de um primeiro... Existem 4 subtipos de dengue, né? Dengue 1, 2, 3, 4. No Brasil, principalmente 1 e 2, introdução do 3 em algumas regiões. Quem já teve o primeiro episódio de dengue por qualquer subtipo, fica protegido nos 2 anos subsequentes contra qualquer tipo de dengue. E para o resto da vida, para aquele tipo de dengue que ele teve. Que a gente não consegue saber se é 1, 2, a gente não faz isso rotineiramente. Depois desse período de 2 anos, essa imunidade global contra os outros subtipos some, que a gente chama de imunidade heterotípica, né? E aí a pessoa passa a ser suscetível aos outros subtipos. Então, se você teve dengue 1, você pode ter, depois de 2 anos, dengue 2, 3 ou 4, né? E é justamente nessa reinfecção, nessa nova infecção por um outro subtipo, que existe maior risco de ter forma grave de dengue. Por uma questão de facilitação do próprio organismo para a infecção pelo outro subtipo. Chama-se doença facilitada por anticorpos, numa tradução livre aqui. Tá? Então, é como se seu corpo tivesse uma dificuldade de identificar adequadamente ali a nova infecção, isso é facilitado, o vírus se multiplica mais e causa uma forma grave de dengue. Uau! E o que é importante as pessoas saberem é que uma proporção grande das infecções por dengue é assintomática. Então, você pode ter tido dengue e nem sabe. E aí o segundo episódio pode ser uma dengue grave. Gente do céu, agora só fica mais complicado essa situação. Por falar em complicado, tem alguma outra doença que um paciente tenha e que junto com dengue dá uma complicação muito ruim? Assim, tem alguma relação com alguma doença? Pacientes que têm isso, além, claro, dos que têm dificuldade imunológica, algum problema imunológico, tem alguma outra doença que tenha relação que possa piorar e deixar o quadro dengue ainda mais complexo? Diferente, para a Covid a gente tinha muito essa associação, né? Então, pacientes com doenças pulmonares, diabetes descompensada, etc., tinha esse tipo de associação com formas graves. Para dengue não necessariamente, mas o que a dengue faz é descompensar a doença de base do paciente. Isso é muito frequente. Então, pacientes que são cardiopatas e têm dengue, têm a cardiopatia descompensada. Pacientes transplantados que têm dengue, eventualmente têm o enxerto piorado. Então, se o paciente tem um transplante renal, ele vai piorar da função renal. Se ele tem um transplante hepático, ele vai piorar da função hepática, né? Com a infecção pela dengue. É óbvio que pacientes imunossuprimidos têm maior risco de ter formas graves de várias doenças infecciosas e dengue não é diferente. Mas a dengue, ela tende a piorar as doenças de base dos pacientes. E, às vezes, a apresentação é essa piora da doença de base. Uma última pergunta, assim, que isso eu li quando eu estava grávida da outra vez, assim, tem um problema de uma relação, um estudos que a gente viu, né, de dengue com gravidez, é um fator também preocupante, assim como era com Covid. A dengue e a gravidez, qual é a questão da dengue e a gravidez? Não é nem tanto a piora da gestação, mas piora de desfechos fetais. Então, maior risco de abortamento ou de parto prematuro. Esses são os maiores problemas da dengue na gestação. É óbvio que a gestante também vai ter um pouco mais de dificuldade de fazer hidratação oral, por conta, né, do espaço que está reduzido ali, e ela ficar mais enjoada e etc. Então, isso pode atrapalhar de alguma forma, mas a preocupação maior com a gestante é eventualmente alguma malformação fetal, né, que pode acontecer eventualmente, mas que não é tão frequente assim, e desfechos ruins da gestação, como parto prematuro e abortamento, principalmente.
Então é prevenção, prevenção, prevenção. Assim, denuncie se você tem um terreno baldio, as casas que tem algum vizinho que tem a piscina, a casa esteja abandonada, para ter essa vistoria e cuidar principalmente do nosso lote. E como eu estava conversando com o doutor André antes, né? Assim, dos arredores também faz muita diferença. Doutor André Bon, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Mesa para Dois. Valeu mesmo pela aula. É um grande prazer. Lembrar também de a importância de usar repelente nas concentrações adequadas. Então, repelente ou de caridina ou de dietiltoluamida. E caridina acima de 20% e dietiltoluamida, que é o DET, acima de 20%, 20% a 50%. Então, sempre olha no rótulo atrás, porque os mais comuns têm concentrações ali em torno de 7% a 10%. Então, tem que ficar atento para ver se está na concentração certinha para prevenção. Mais uma aula. Obrigada, André.